Mais uma vez, boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos aqui para mais um dia, podemos estudar as Sagradas Escrituras, estudo bíblico do dia 15 de junho de 2022. Nós estamos aqui para podermos dar continuidade ao nosso tema maior, instrumentos nas mãos do Redentor, e hoje trataremos do novo subtema, que é endereçado à piedade cristã. E para explorar esse assunto, nós escolhemos os sermões de Ashbel Green Simonton, fundador da Igreja Presbiteriana do Brasil, e por meio de seus sermões estudaremos a interpretação presbiteriana dos principais tópicos da Bíblia. Lembrando que esse é o nosso terceiro sermão que estamos estudando, então nós estamos conseguindo mais repertório sobre como era pregada a palavra no início da nossa igreja, e aí nós podemos já fazer algumas comparações de como nós pregamos hoje. O título do sermão que iremos estudar hoje é Deus é Caridade, sempre lembrando que a tradução que está sendo usada é a tradução de Padre Ferreira, não é a nossa Almeida Revista e Atualizada, né? É uma outra tradução, Padre Figueiredo, aliás, não é Padre Ferreira, Padre Figueiredo, que era a Bíblia que Simonton usava, assim como todos os outros pastores no Brasil. Nós não tínhamos muitas traduções. Hoje nós temos muito mais traduções, mas naquela época não tinha chegado do mesmo jeito que chegou para nós hoje. O texto base é 1 João 4,8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é caridade. Este é o texto que Simonton irá pregar, ele vai expor esse texto. Nós estudamos este sermão por meio dos seus parágrafos. Eu escolhi alguns parágrafos para que através dele pudéssemos, mesmo que por amostragem dessas pequenas partes, entender o todo do seu sermão. É o mesmo procedimento dos dois anteriores. Então vamos observar aqui o primeiro parágrafo do sermão de Ashbel Green Simonton. Diz ele: analisemos um pouco as ideias que se fazem acerca de Deus, tendo visto o alcance extraordinário da questão. Errar nesta verdade será um erro fatal. Se interpretarmos mal o que diz a palavra de Deus sobre este ponto fundamental, que esperança poderá haver de podermos acertar com a verdadeira explicação das mais doutrinas da fé cristã? Nenhuma. Quem ignora a Deus, ignora a tudo. A tese desse sermão, a afirmação central, apresenta-se como uma proposta de análise sobre as ideias que comumente se faz sobre Deus. É muito rico esse recurso que Simonton utiliza. Ele afirma que existem muitas ideias acerca de Deus e que o seu sermão será sobre a análise dessas ideias. Ele vai propor duas ideias. Então, a sua afirmação é uma proposta de análise. Ele vai pregar sobre uma análise das ideias de Deus correntes na sociedade. O tom que ele assume nesse sermão, portanto, é um tom apologético. O que é apologética? Apologética é a defesa da fé. Então, todas as vezes em que nós vamos discutir religião com alguém, ou algum ponto doutrinário, nós estamos exercendo a apologética, que é o debate acerca daquele assunto em questão. Então, a apologia é defesa, e a apologia da fé geralmente é feita com esses contornos aí. Por isso, o sermão do Simonton é apologético, e ao fazer isso, ele coloca-se na tradição de outros grandes apóstolos, como por exemplo Paulo, na sua epístola aos Gálatas. Ele começa a sua epístola da seguinte forma: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que decorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Gálatas 6, capítulo 1, versos 6 a 7. Perceba que a epístola aos Gálatas, ou
às igrejas da Galácia, é uma das 13 epístolas de Paulo mais, como podemos dizer, mais assertiva, mais confrontativa, mais apologética. Paulo começa já exigindo bastante da igreja, quando anuncia-se no versículo 1, dizendo: Paulo, apóstolo, não por meio de homens, mas por meio de Deus. Ou seja, já dá o tom de que ele vai repreender. E a epístola aos Gálatas, ela tem este tom de repreensão quase toda a epístola. Por que essa repreensão? Porque Paulo, em sua primeira viagem missionária, foi que ele funda as igrejas da Galácia. Então, são as igrejas mais antigas de Paulo, são as que ele passou primeiro. Então, ele exige bastante delas, porque esteve com elas. Em determinado momento, ele foi até apedrejado por estar circulando numa destas cidades. Então, por isso que o tom é bastante enfático, bastante firme, porque segue-se aquele princípio bíblico: a quem muito foi dado, muito lhe será pedido. Aquelas igrejas da Galácia receberam as primeiras instruções do apóstolo Paulo, por isso que ele tem esse tom bastante enérgico. Quem acompanha esse tipo de tom enérgico, apologético, também o apóstolo João, na sua primeira epístola, quando ele diz assim: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo: todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus, mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. João também, ele é tão duro quanto o apóstolo Paulo em suas palavras. Aqui eu peguei uma parte até que ele não parece ser tão duro, mas ele está enfrentando o problema dos falsos profetas. E aqui entre parênteses, o que é um falso profeta? Para o apóstolo João, falso profeta é alguém que nega que Cristo vem em carne, ponto. Se alguém diz assim: Jesus Cristo não veio em carne, ele não nasceu de fato, é um mito, é uma história, uma fábula, esta pessoa, segundo o apóstolo João, é um anticristo, porque ele está negando que Cristo veio em carne. E se o faz, ele sabota todo o plano da redenção de Deus. Por isso ele é um anticristo, é um contra Cristo, né? Ele não concorda com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso, Simonton apresenta-se como um pastor que sente a necessidade de defender seu rebanho. Por isso que é interessante olhar este sermão por esta ótica, o início, como ele se apresenta. É um Simonton mais defensor. Esperava-se, talvez por causa do título, Deus e Amor, um outro tipo de tom, um tom mais conciliador. Venham ao Senhor, talvez um tom mais pastoral, né? Deus há de colher as suas lágrimas, Deus é amor. Não, ele utiliza o sermão de uma forma bastante apologética para defender a fé cristã por meio desse texto. O sermão tem algumas divisões, basicamente duas principais, e para organizar seu pensamento, ele elege duas classes de pessoas. A primeira são chamados filósofos. Esses encarnam uma corrente racionalista. O que é o racionalista? Racionalistas são aquelas pessoas que elegem a razão como o princípio motor, ou princípio fundamental pelo qual vão ver a vida. O que é uma pessoa racionalista? Aquele que, se não existe racionalidade, ele então não concorda com isso. Este é o racionalista. Todos nós somos pessoas racionais, mas isso não significa que sejamos racionalistas, que vejamos apenas a razão como o primeiro e único princípio a medir as coisas. Nem sempre o é. Vou dar um exemplo. Quando as pessoas se apaixonam ou se namoram, dificilmente ela vai fazer um checklist daquela pessoa quando declara o seu amor para ela, né? Por exemplo, pergunta-se a alguém: por que você a ama? Ou por que você o ama? Eu amo porque ele tem 54 quilos, tem 1,60 m, ele paga as contas, ele é uma pessoa que tem uma boa saúde. Não, geralmente não é isso. As pessoas se enamoram e não conseguem explicar por quê, porque gostam. Como é que se vai explicar o gosto? Até hoje nós não conseguimos explicar. Faça o seguinte exercício: pense agora no seu círculo de amizade.
Quem são essas pessoas que se aproximam de você? Que mais você se dá bem? É por causa do peso, da quantidade de peso que elas têm? Porque elas têm o mesmo trabalho que você? Porque gostam do meu time de futebol? Não, é simplesmente porque vocês conviveram um determinado espaço de tempo e percebem que tem afinidades entre si. É a mesma coisa, se nós nos relacionarmos com 100 pessoas, dificilmente vamos ter amizade igual com as 100 pessoas. Vamos nos aproximar mais de algumas e nos afastar mais de outras, porque é assim, natural. Isso não se força a amizade, ou a afeição, ou a afinidade, né? Agora não me lembro o autor, C.S. Lewis, lembrei. Se eu não me engano, ele diz que a afinidade são como laços ou fios invisíveis que unem as pessoas. Você gosta das pessoas, é como se você fosse tendo um carretel. Você vai ligando uma com a outra, as pessoas se sentem ligadas de uma forma inexplicável. Então nem tudo há de se explicar com racionalidade, né? Existem o sentimento, a afeição, os instintos, né? A maneira como nós reagimos a situações que não são necessariamente racionais e nem por isso são ruins. Elas simplesmente não tomam a racionalidade como princípio primeiro, né? É isso que seria o racionalista, alguém que adora a razão ou elege a razão como o principal vetor para tomar suas decisões. Estes creem em Deus, porém, como se fosse uma força impessoal que entregou o universo ao seu próprio desenvolvimento autônomo. Em alguns lugares, esse entendimento é denominado deísmo. Então, Simonton está agora dirigindo o seu sermão a alguns deístas. São pessoas que acreditam em Deus, acreditam na existência de Deus, mas não necessariamente no Deus pessoal. É aquele Deus, na imagem deles, que criou o universo, poderoso, mas que deixa o universo caminhar por si só, ele não intervém. É assim que as pessoas acreditam em Deus, né? Este é o deísta. Então vamos ver aqui. Segue a citação de mais um parágrafo de Simonton. Há uma classe de pessoas que só conhece a Deus pela natureza. Quanto a essa classe numerosa, Deus é o Criador, o arquiteto do universo. É sábio, é todo-poderoso, é infinito, é invisível. De tudo isso, a certeza absoluta. As obras da natureza dão a conhecer estes fatos. Porém, por mais que olhemos para o firmamento e para os grandes luzeiros postos ali pela mão de Deus, para alumiar a terra, por mais que nos aprofundemos nas entranhas do planeta que habitamos, por mais que escutemos a voz de Deus no bramido do trovão, no vento, nas ondas do mar, é impossível termos certeza de uma coisa para nós, miseráveis pecadores: é sempre a coisa principal, modo de nos reconciliarmos com Deus. É verdade que as obras da natureza descobrem a glória de Deus, porém de um modo muito imperfeito. As doutrinas indispensáveis à paz da consciência ficam ocultas àquele que não tem outro livro em que estudar o caráter de Deus senão o livro da natureza. Dizem eles que Deus é grande, mas se lhes for perguntado sobre o interesse que Deus sente pela nossa felicidade, ou sobre o culto que exige de nós, ou sobre os meios de satisfazer a sua justiça e de nos reconciliarmos com Ele, não saberão dar resposta. Sobre esses pontos, a natureza nada diz. Belíssimo texto de Simonton, falando acerca das obras da natureza que dão a conhecer o poder de Deus, né? A existência de Deus. Destaque interessante aqui é o fato de chamar a natureza como um livro, né? Um livro, o primeiro livro de Deus. Não é para menos. A natureza revela a existência de Deus. Isso está bem estabelecido. Davi afirma isso em Salmo 19, verso 1. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. E o apóstolo Paulo afirma também isso em Romanos 1,18: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe
manifestou. Por isso, meus irmãos e irmãs, vejam, Simonton ele destaca algo que a Bíblia nos diz, é claro, que a natureza, como alguns dizem, é a primeira missionária de Deus. Qualquer lugar do planeta Terra, qualquer pessoa que nasce, cresce, irá perceber instintivamente que o lugar que habita não é um lugar natural, que ele foi construído para a nossa habitação. Ainda hoje muitos cientistas se deslumbram, porque eles sabem que se um cálculo estivesse errado, milimetricamente faltando nos elementos químicos que nos compõem, ou que compõem a atmosfera, não poderia existir vida nesta Terra. Tudo é construído de uma forma muito equilibrada e harmônica. Alguns chamam isso de designer inteligente. Há uma inteligência, por exemplo, quando olhamos para uma árvore e a maneira como ela se desenvolve, há uma lógica interna. Ela não está ali por acaso, não é como você pegar uma pedra e jogar aleatoriamente estando de costas. Não, a árvore possui uma construção inteligente, assim como os animais. Existe uma organização na própria maneira de eles conviverem na natureza. Uns se alimentam de outros, outros não se alimentam de uns e apenas da vegetação. À medida que eles morrem, vão adubando a terra, permitindo que o ciclo continue a crescer. Por isso, há uma inteligência na natureza. Isso não pode ser algo aleatório, como se fosse um sorteio. Não faz sentido. Precisa existir um Criador, né? Como nós vemos quando estudamos o ateísmo, nós estamos diante de um quadro. E se há um quadro, precisa existir um artista. Não há uma obra autônoma, né? O pincel não se pinta sozinho. Da mesma forma, a árvore que nós olhamos para fora agora, o ar que respiramos, a maneira como o nosso próprio corpo funciona de uma forma tão harmônica. Perceba agora, o seu coração está batendo. Se ele parar de bater, você simplesmente vai morrer. Você agora está pensando e há muitas sinapses na sua mente, mas se estourar uma pequena veia da grossura de um cabelo, você tem um derrame agora e você vai para o hospital. Ou seja, nosso corpo é totalmente regulado. Isso não pode ser obra da paz. Então Simonton ele exalta a natureza por meio dessas declarações do seu sermão, mas o que ele acompanha esse pensamento bíblico. Mas esse conhecimento, ele continua no seu sermão, por si só não é salvífico, por si só não salva. É preciso conhecer a Jesus Cristo. Isso só pode ocorrer quando ocorre o anúncio geral de Deus e quando isso reverbera no chamamento pessoal do indivíduo. Então são duas coisas que acontecem, né? O anúncio geral é um termo para a conhecida doutrina presbiteriana vocação geral. O que é vocação geral? Deus chama todas as pessoas ao arrependimento, conforme o evangelista Mateus registra, né? A fala de nosso Senhor Jesus Cristo: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Mateus 11, 28. Mas apenas os eleitos de Deus responderão a este chamado, porque a pessoa precisa ser habitada por Deus para ir até Ele. O presbiterianismo entende que essa é a doutrina da vocação eficaz, conforme descreve Lucas em sua obra Atos dos Apóstolos, por meio de duas de suas observações. Primeira, e creram todos os que haviam sido designados para a vida eterna, a respeito de algumas pessoas que estavam crendo no período da Galácia, no local dos Gálatas. E segunda observação, o Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, para atender, para entender. Aqui está falando de Lídia. Se Deus não abrir o nosso coração, nós não entenderemos. Então, Simonton, como bom presbiteriano, ele evoca duas doutrinas presbiterianas, mas não declara o nome delas. Eu estou declarando aqui para ficar mais didático. Mas a doutrina é a seguinte: Deus anuncia a salvação a todos. Isso chama-se vocação geral. Existem inúmeros textos da Bíblia que são dessa natureza.
Por exemplo, Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele possa se arrepender e vir até ele. Venham a mim e bebam a água, água viva, né? Jesus Cristo é legítimo, está sendo honesto quando chama, mas só virão aqueles que são despertados por Deus. Isso é a vocação eficaz. Então temos a vocação geral, chamado geral, e o chamado eficaz. Assim, como apenas por meio da natureza não conseguimos depreender o dever do culto a Deus, Deus exige que toda a humanidade o cultue. Para as Escrituras, as pessoas que não cultuam a Deus tornam-se uma espécie de ladrões e ladras de glória. Estão ativamente transmitindo adoração para a criatura, ou se autodivinizam, centrando a sua vida como um bem maior, ou divinizam partes da criação, como os prazeres que se pode extrair dela. Ou seja, se nós não estamos adorando a Deus, pode ter certeza que nós estamos adorando alguma outra coisa. Nós somos, por natureza, adoradores. Nós não vamos ficar sem adoração. Se nós não estamos adorando a Deus, estamos adorando o nosso estilo de vida, estamos adorando a nós mesmos, estamos adorando o dinheiro, estamos adorando os nossos sentimentos, estamos adorando o acaso, estamos adorando a sorte, estamos sempre adorando, às vezes adorando as próprias pessoas. As pessoas são os nossos ídolos preferidos, nós gostamos de adorar as pessoas. A decepção é uma forma de idolatria, uma resposta à idolatria. Você adorou tanto a pessoa, só que ela é de carne e osso. Você descobre isso e fica arrasado, porque o seu ídolo foi desfeito e você não aceita isso. É por isso que alguns relacionamentos amorosos às vezes caem até em agressão. As pessoas divinizam aquela pessoa, aquele amante ou aquela amante, aquele namorado, aquele esposo, mas é uma pessoa, um pecador. Então aí fica decepcionado, porque todo pecador peca, a pessoa não aceita, e aí ela se decepciona, fica frustrada, talvez entre até em depressão. Mas a frustração e a depressão, nesse caso, são reflexos de uma adoração não correspondida. Ela adorou, mas esta pessoa não correspondeu com o status que a outra ofereceu a ela, né? A outra colocou no patamar, mas a pessoa não é Deus. Nós não somos deuses, nenhum de nós. Vamos errar e errar muito, e ainda bem que erramos, porque nós vemos a nossa dependência de Deus, né? Se nós erramos tanto, ainda somos tão orgulhosos e exaltados, imagine se nós não errássemos. Então nós erramos, pedimos perdão a Deus, o Senhor nos perdoa, colheremos a nossa safra pelos nossos erros, mas Deus vai nos dar graça para continuar caminhando. Vamos ver uma outra passagem do sermão de Simon. Diz ele: há uma segunda classe, igualmente numerosa, que não é composta por filósofos. Essa segunda classe se compõe daqueles que, em vez de se aplicarem com todo o cuidado às Escrituras Sagradas, para lá encontrarem o verdadeiro conhecimento do caráter de Deus, escutam antes o que diz o coração do homem sobre este ponto. Em vez de se assentarem aos pés de Cristo e dos profetas e apóstolos, que foram inspirados para declarar a pura verdade, deixam-se levar pelos numerosos impulsos do próprio coração e pela tradição de gerações passadas. Segundo esse modo de pensar, a melhor religião é aquela que tem o maior número de pessoas que possam servir de amigos para com Deus, satisfazendo por nós, rogando a Deus por nós, suplicando a Ele que não execute a sua própria vontade, mas que se deixe comover aceitando os padecimentos e desgostos da presente vida, em desconto do castigo eterno que, de outra sorte, aguarda todo homem. Se Deus não se deixar mover dos seus conselhos vingativos, esses amigos se verão obrigados a pagar por seus devotos, oferecendo a Deus o tesouro de merecimentos adquiridos à custa de martírios por eles sofridos para este fim. Bom, então vamos lá. Existem duas coisas acontecendo nesse parágrafo aqui que precisamos examinar com calma. Primeiro,
O coração, Simon apresenta aqui que o coração e o apego à tradição são marcas desta segunda classe de pessoas que ele está citando. Bom, os sentimentos não precisam nem de muita explicação. Os sentimentos sempre foram uma grande influência na decisão das pessoas. E isso não é diferente ao tratarmos de religião. Alguns personagens bíblicos encarnam bem o perigo de deixar-se orientar pelos afetos e não pela palavra de Deus. Esaú é um deles. Movido apenas por seu apetite, abandonou o seu direito pela primogenitura, trocando-o por um prato de lentilhas. Ora, vejam só, isso está em Gênesis, capítulo 25, verso 34. Outra personagem a ser lembrada é o rei Jeroboão. Movido pela ambição, decidiu fortalecer sua dinastia como novo rei do Israel, nação neste período composta por 10 tribos, e estimula a idolatria construindo bezerros de ouro em Betel e outro em Dan. Isso está em 1 Reis, capítulo 12, verso 29. Indo totalmente contra o primeiro e segundo mandamento, que dizem, respectivamente, não terás outros deuses diante de mim e não farás imagens de escultura. Então veja, os sentimentos eles sempre foram uma grande fonte de tentação contra as escrituras sagradas. Nós somos às vezes muito mais fiéis e leais aos nossos sentimentos do que as escrituras. Nós queremos nos sentir bem, então até isso se revestiu de uma certa espiritualidade. Então as pessoas pensam assim, puxa, eu não estou bem, eu não estou me sentindo bem, eu não estou confortável com esta situação, não gostei deste arranjo, e por causa que eu estou sentindo isso, acho que eu pequei. Veja, a pessoa associa o sentimento ao pecado, e não à desobediência da palavra de Deus. Ou seja, até nesse momento é o desconforto que torna-se o termômetro dela, e não pode ser assim. Às vezes nós vamos ficar desconfortáveis e estaremos agindo de maneira correta. Eu citei alguns exemplos no sermão domingo, de personagens que ficaram muito desconfortáveis e estavam agindo de forma correta. Por exemplo, não é nada confortável que Deus diga, a sua esposa vai morrer, eu vou tirar ela de você. Então isso vai gerar muita tristeza, muito desconforto no mínimo, vai ficar uma situação muito difícil. E Deus fez isso com Ezequiel. Deus disse para Jeremias, você não vai casar, você não vai ter filhos e filhas, vai viver solteiro, vai ser celibatário. Talvez ele quisesse até construir família, mas a partir daquele momento não mais. E aquilo poderia ser algo desconfortável. Ele foi privado de ter um abraço afetivo de uma esposa, foi privado de um filho correr a atravessar a sala para dar um abraço nele. Ele foi privado destas coisas. Com certeza isso é desconfortável para um homem que tem o desejo de ter uma família, mas ele obedeceu a palavra de Deus. Por isso, o desconforto nem sempre é sinal de que estamos obedecendo a Deus. E tantas pessoas, meus irmãos e irmãs, eu tenho atendido, conversado, que se sentem desconfortáveis por coisas bastante banais, mas estão correndo em pecados muito maiores. Eu não posso citar aqui, mas isto sempre acontece. Algumas pessoas às vezes estão preocupadas com coisas de pequena ordem e estão cometendo pecados muito maiores, por causa do sentimento, essa sensação idolatrada. Não pode. As tradições exercem um forte papel também em nosso processo decisório de decisão. E aqui, a tradição, essa força gravitacional que impulsiona pela prática consolidada na tomada de decisões, como pano de fundo dessas suas atitudes, ecoa mais uma vez o tom apologético desse sermão, e com certeza Simonton está contemplando o momento histórico em que viveu no Brasil. Podemos inferir com segurança que ele dirige suas críticas ao catolicismo romano. Fica bem claro ele dizendo, olha, pessoas intercedendo por Deus para você. Ele está falando dos santos, É que ele não está citando no sermão dele, mas ele está fazendo indiretas, criticando, atacando o catolicismo romano. Está dizendo que o catolicismo romano está errado, porque acredita que outras pessoas podem interceder por você para Deus além de Cristo. Devemos lembrar que Simonton ele chega em 59 e vive até 67. Durante 8 anos ele fica aqui no Brasil, e nesse período de 8 anos
ele está no período do Império, né? O Brasil ele ainda é governado por Dom Pedro II e ainda possui escravidão, né? Porque o Brasil só vai ter liberdade dos escravos em 1888 e a proclamação da República apenas em 1889. Então Simonton pega o Brasil no final do seu império, né? E era muito forte o catolicismo romano, que era a religião oficial do Brasil. Por isso, ele está dizendo que as tradições acabavam influenciando muito. Isso está presente nas suas observações no seu diário de Simonton, onde ele percebe que é muito estranho estas pessoas dizem que são cristãs, mas não conhecem a Bíblia, não têm a Bíblia, e não convivem com as Escrituras, e só vão para a igreja uma vez cada festividade, né? São João está aí para dar uma demonstração disso, Natal, Páscoa, e aí não vão mais, porque esta é a vida do católico, né? Tanto é que é o católico que está tentando nos fazer herdar a ideia de uma pessoa não praticante, porque era assim que os católicos, ou até ainda hoje, né? Você é católico? Eu sou um católico não praticante. Então quer dizer que isso é estranho, né? Como é que você pode ser alguma coisa não praticante? Você é um homicida não praticante? Eu sou um assassino, mas eu não pratico. Não faz sentido. Eu sou um alcoólatra não praticante. Estranho, né? Eu sou um fumante não praticante. Não faz sentido. Então você não fuma. Eu sou... e aí por aí vai, né? Vocês entenderam a ideia. Não faz o menor sentido. E por quê? Porque é a crítica que ele diz. Só que exerce influência. Até hoje, muitas cidades são influenciadas pela tradição católica. Você pergunta assim a pessoa: você é católico? Sou. Por quê? Porque minha mãe era, meu pai era, minha avó era, minha bisavó era, meu tataravô ali construiu aquela capelinha. Porque vocês percebem que algumas cidades aqui nesta região, nós estamos falando do Alto do Tietê, e se nós formos um pouquinho mais para São José dos Campos, nós vamos encontrar outras cidades como Santa Branca. Quem já pôde ir lá no campo missionário vê que tem logo várias daquelas capelinhas em terrenos, né? Porque é uma região muito católica. E Simon está fazendo referência a isso, a tradição, desafiando o seu auditório a não confiar na tradição para entregarem as suas vidas, né? A tradição ao catolicismo, mas que confiem em Cristo. Então nós encontramos nesse sermão de Simon algumas considerações, que ele disserta a duas classes de pessoas. A primeira são aquelas que contentam-se em ficar apenas com conhecimento sobre a criação. A segunda classe crê que as emoções e tradições possuem mais peso do que as Escrituras. E embora esses elementos tenham seu valor, não podem fazer contraponto à obediência e à palavra de Deus. Que Deus nos ajude e que possamos ainda utilizar este sermão de Simonton para a nossa edificação hoje. Amém.